Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Espero que sim. Retomando aqui os nossos estudos, eu quero que, por favor, vocês peguem o LA de vocês, né? Lá na página 25. Ficaram como tarefa de casa nas páginas 25 a 30, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo aí. Estou nesta página 25. Acompanhe a leitura, por favor. Leia com atenção o texto sobre Malala Yousafzai, a menina paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por defender o direito das crianças a estudar. Jovem defensora da paz. Conheça a menina paquistanesa premiada por defender o direito das crianças a estudar. Estudar é muito importante para o nosso futuro. No Brasil, apesar de muitas crianças ainda estarem fora da escola, todas elas têm assegurado pela Constituição o direito de estudar. Mas sabia que existem lugares em que isso não acontece? Alguns anos atrás, por exemplo, as meninas de algumas partes do Paquistão, um país da Ásia, foram proibidas de ir à escola. Que absurdo! Isso aconteceu porque o lugar era controlado por um grupo religioso muito radical chamado Talibã, que controlava tudo na vida dos habitantes, em especial das mulheres. Foi quando uma menina chamada Malala Yousafzai se destacou como símbolo da luta por liberdade. Sua atuação foi tão importante que valeu o Prêmio Nobel da Paz de 2014. E ela se tornou a primeira paquistanesa e a pessoa mais jovem a receber essa premiação, com apenas 17 anos. Vamos conhecer melhor a história dela? Pelo direito de estudar. Quando tinha 15 anos, Malala começou a escrever em um blog chamado Diário de uma Estudante Paquistanesa. Nele, a menina denunciava a pouca liberdade e as dificuldades enfrentadas em seu país sob domínio do Talibã e defendia a educação das crianças. Ela chamou a atenção. Foi entrevistada por emissoras de televisão e jornais, foi estrela de documentário e até indicada ao Prêmio Internacional da Paz da Infância em 2011. Mas a luta da menina também atraiu o ódio do Talibã, tanto que tentaram calar sua voz. Quando voltava da escola, em outubro de 2012, Malala foi baleada na cabeça por representantes do grupo. Que horror! Mas pode ficar tranquilo, pois ela sobreviveu ao atentado e não desistiu. 9 meses depois, após várias cirurgias, Malala discursou na Assembleia de Jovens da Organização das Nações Unidas e voltou a defender a educação e a condenar o terrorismo. Hoje ela vive na Inglaterra, de onde continua sua atuação. Esse é um texto de Marcelo Garcia. Faz a pergunta: qual é o tema do texto? A quem se destina? Você acerta se você coloca que o texto conta brevemente a história de Malala Yousafzai, uma menina paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por defender o direito das crianças a estudar. Destina-se a pessoas que se interessam pela história de Malala
ou que podem se interessar pela história de uma menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Certo? Mais uma vez, o texto conta, vírgula, brevemente, vírgula, a história de Malala Yousafzai, uma menina paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por defender o direito das crianças a estudar. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. Destina-se a pessoas que se interessam pela história de Malala ou podem se interessar pela história de uma menina que ganhou um prêmio Nobel, certo? Continuando. No primeiro parágrafo, conhecemos uma diferença entre a educação das jovens do Brasil e a do Paquistão. Que diferença é essa? A educação do Brasil, né, é uma educação que todos os cidadãos têm direito. É um direito de todos. Lá no Paquistão, alguns anos atrás, as meninas foram proibidas de ir à escola, né? Então a gente viu essa principal diferença, que aqui no Brasil tanto meninos quanto meninas devem ir à escola. Lá, as meninas paquistanesas foram, né, proibidas de ir à escola há alguns anos atrás. Colocaram isso? Enquanto no Brasil a educação é um direito de todos os cidadãos, vírgula, no Paquistão, Paquistão com letra maiúscula, vírgula, alguns anos atrás, vírgula, as meninas foram proibidas de ir à escola, certo? Vamos dando continuidade. Nós continuamos falando de coesão textual e a coesão envolvendo pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, e pronomes oblíquos, né? Os pronomes pessoais do caso reto substituem sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo substituem objeto direto, objeto indireto. Tudo isso evitando a repetição de palavras. A que se refere o pronome pessoal do caso reto, destacado na frase a seguir, e qual a sua função? No Brasil, apesar de muitas crianças ainda estarem fora da escola, todas elas têm assegurado pela Constituição o direito de estudar. Todas elas quem? As crianças. E qual que é a função? Elas têm. Quem tem? Elas, a função de sujeito. Acabei de falar que pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito, substitui sujeito. Então, escrevam na linha. O pronome pessoal do caso reto, entre aspas, elas, se refere às, entre aspas, crianças, né, que já foi dito aqui antes, crianças, fechem aspas, e tem a função de sujeito. 49. Qual é a classe gramatical? Gramatical é falar se é pronome, se é verbo, se é advérbio, se é numeral, tá? Se é artigo. Qual que é a classe gramatical dos termos destacados a seguir? Foi quando uma menina chamada Malala Yousafzai se destacou, ela se tornou. Muito bem, se você colocou o pronome pessoal do caso oblíquo. Pronome oblíquo. Pronome pessoal do caso oblíquo. Identifique os pronomes possessivos nas frases a seguir. Sua atuação foi tão importante que valeu o Prêmio Nobel da Paz de 2014. Muito bem, se você coloca aqui na frase 1, é sua. Então, você coloca em 1, vírgula, sua, entre aspas. E em 2, nele a menina denunciava a pouca liberdade e as dificuldades encontradas em seu país. Muito bem. Se você coloca aqui em 2, o pronome possessivo é seu. Então, aqui, sua, pronome possessivo de terceira pessoa. E aqui também, pronome possessivo, seus. Certo?
Continuando. Os pronomes possessivos empregados nas frases da questão anterior indicam posse. Muito bem. Possessividade. Meu, minha, teu, tua. Continuando. Sobre os pronomes destacados nas frases, responda às questões. Precisamos enxergar o potencial dos adolescentes do mundo inteiro, ouvindo suas vozes, as vozes dos adolescentes, e garantindo que exerçam sua cidadania, a cidadania dos adolescentes, não é? Então, a que os pronomes se referem? A gente acabou de falar. Ouvir suas vozes. Precisamos enxergar o potencial dos adolescentes e ouvir as vozes deles, suas vozes, garantindo o exercício da cidadania deles. Deles quem? Adolescentes. Então, a que os pronomes se referem? Os pronomes se referem às vozes e à cidadania dos adolescentes. Os pronomes se referem às vozes e à cidadania dos adolescentes. Esses pronomes têm a função de indicar posse. Caso sejam substituídos os termos vozes e cidadania por relatos e papel, o que acontecerá com os pronomes? Eles vão flexionar, né? Agora eles vão flexionar para o masculino plural e para o masculino singular. Como que ficaria? Os pronomes serão substituídos por seus e seu, porque o pronome deve concordar em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Então, ficaria: podemos enxergar o potencial dos adolescentes do mundo inteiro, ouvindo seus relatos e garantindo que exerçam seu papel, né? Então, escrevam para mim. Os pronomes serão substituídos por, abram aspas, seus, fechem aspas, e, abram aspas, seu, fechem aspas, porque devem concordar em número e em gênero com a coisa possuída, no caso substantivo, com a coisa possuída. Leia com atenção as orações a seguir e responda ao que se pede. A premiação da menina paquistanesa e do ativista indiano deve aproximar seus países. Os dois tornaram-se independentes da Inglaterra graças aos seus esforços. A que se refere o pronome seus na primeira oração? Seus países, a premiação da menina paquistanesa e do ativista indiano deve aproximar seus países. Os países de quem? Da menina paquistanesa e do indiano ativista. Então, o pronome seus, entre aspas, o pronome, abram aspas, seus, fechem aspas, referem-se aos países da menina paquistanesa, refere-se aos países da menina paquistanesa e do ativista indiano. Ponto. A que se refere o pronome seus na segunda oração? Os dois tornaram-se independentes da Inglaterra, graças aos seus esforços. Os esforços de quem? Desses dois países, né? Continuando aí. Então, escrevam os pronomes, o pronome, abram aspas, seus, fechem aspas, refere-se aos esforços dos dois países. Refere-se aos esforços dos dois países, certo? Continuando. Caso, letra C, caso a expressão seus países seja substituída pela suas nações,
na primeira frase, quais outras alterações deveriam ser feitas? A expressão os dois deve ser substituída por as duas, pois deve agora concordar com nações. O pronome possessivo seus, na segunda oração, não será alterado, porque o nome ao qual se refere permanece o mesmo, que no caso é a palavra esforços. Só, né, na primeira que a gente vai ter que passar para o feminino. Então, escrevam para mim, porque eu estou trocando países por nações. A expressão, abram aspas, os dois, fechem aspas, deve ser substituída por, abram aspas, as duas, fechem aspas, vírgula, pois deve concordar com, abram aspas, nações, fechem aspas. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. O pronome possessivo seus, entre aspas, vírgula, na segunda oração, vírgula, não será alterado, vírgula, porque o nome ao qual se refere, entre parênteses, esforços, permanece o mesmo. Ponto final. Veja a campanha de bike ao trabalho lançada para estimular as pessoas a se exercitarem enquanto vão ao trabalho. Depois, responda as questões propostas. De bike ao trabalho. Organize o de bike ao trabalho na sua cidade. Que tal a sua cidade incentivar as pessoas a usarem e compartilharem o espaço com a bicicleta? É possível. Veja as dicas ao lado do que sua cidade pode fazer, seja como governo ou ONG, para promover o dia de bike ao trabalho. Seja um parceiro multiplicador de bike ao trabalho. Qual que é o objetivo dessa campanha? A gente nem vai ler as dicas. Qual que é o objetivo da campanha e a quem ela se destina? Ela tenta convencer o leitor a promover o dia bike ao trabalho na sua cidade. Destina-se a todas as pessoas que têm condições e vontade de abraçar a causa e promover o dia de bike ao trabalho. Certo? Então, escrevam isso. A campanha visa convencer o leitor a promover o dia, abram aspas, letra maiúscula, de bike ao trabalho, fechem aspas, na sua cidade. Ponto, na mesma linha, letra maiúscula. Destina-se a todas as pessoas que têm, esse tem com acento circunflexo, condições e vontade de abraçar a causa e promover o dia, abram aspas, letra maiúscula, de bike ao trabalho, fechem aspas. Ponto final. Vamos lá, continuando, agora a questão 55. Nas frases a seguir, identifique os pronomes indefinidos, interrogativos, demonstrativos e possessivos, relacionando as colunas. Vamos lá? Vamos tentando, resolvendo e revisando os pronomes que existem dentro da gramática. Institua o dia de bike ao trabalho na sua cidade. É pronome possessivo. Letra A, o último parênteses. Que tal sua cidade incentivar as pessoas a usarem e compartilharem o espaço com a bicicleta? Olha o ponto de interrogação no final. Com certeza, letra B, pronome interrogativo. Letra C. Organize atividades em espaços públicos nesse dia ou em outros espaços para incentivar o uso da bicicleta. Outros. Não falou qual, não definiu. Pronome indefinido. Letra C. Seja um parceiro multiplicador desta campanha. É uma contração da preposição é com pronome demonstrativo esta. Letra D. A sequência
C, B, D de dado e A. 56. Leia as frases a seguir e substitua os pronomes possessivos por pronomes indefinidos. Aproveite nossos materiais. Aproveite alguns materiais. Aproveite outros materiais. Aproveite certos materiais. Lá na sua apostila aí, no seu LA, no início da unidade, vamos lá, muito grande essa unidade, né, de LA para a gente resolver. Tem todos, ó. Lá na página 12, aqui, né, na página 12, a gente está vendo todos os tipos de pronomes, tá bom? É preciso retomar. Veja a nossa carta de apoio ao ciclista. Veja alguma carta, veja outra carta, veja alguma carta de apoio ao ciclista, certo? 57. Que mudança de sentido você percebeu ao trocar um pronome possessivo por um pronome indefinido? Nas frases originais, né, os termos materiais e carta de apoio, eles são específicos. Nossos materiais, nossa carta, né? É algo bem especificado. Eu sei de quem é. Com o uso dos pronomes indefinidos, a referência é vaga. Não mais se pode precisar quais são os materiais ou a carta de apoio em questão. Escreva alguma carta, escreva outra carta, escreva certa carta, entendeu? Os pronomes indefinidos têm esse nome já, indefinido, que não se pode definir, né? Então, escreva. As frases originais se referiam a materiais e carta de apoio específicos. Ponto e vírgula. Com o uso dos pronomes indefinidos, vírgula, a referência é vaga, vírgula. Não se pode precisar quais são os materiais ou a carta de apoio em questão. Não se pode precisar quais os materiais ou a carta de apoio em questão. Número 58. Leia as frases a seguir e indique em qual delas há uso do pronome indefinido certo. Dependendo do contexto, certo, certa, não serão pronomes indefinidos. Poderão ser, por exemplo, adjetivo. Resposta certa. É uma qualidade da resposta? Aí não é mais pronome indefinido. Certa vez, aí já é pronome indefinido. Eu quero saber em qual delas há o uso do pronome indefinido certo. Em todas elas, né, a gente tem o pronome indefinido certo. Somente uma vai estar realmente acompanhando um substantivo indefinindo-o. Faça uma campanha de comunicação para as empresas de certa cidade. Eu sei qual cidade que é. Para as empresas de certa cidade aderirem ao movimento. Eu sei qual? Não. Então, é esta a resposta. Vamos conferir as outras para a gente perceber realmente que só esta já está correta. A campanha certa, uma qualidade. Marca o encontro no horário certo. Também não é a qualidade do horário. Escolha a bicicleta certa, correta, tá bom? Então, B, C e D funcionam como adjetivo. A única que pelo contexto funciona como pronome indefinido é a letra A. Sobre os pronomes indefinidos destacados nas orações a seguir, assinale as alternativas destacadas. O uso da bicicleta melhora a qualidade de vida de qualquer cidade.
Dê visibilidade à bicicleta como meio de transporte de todo cidadão. Os pronomes indefinidos referem-se de maneira vaga aos substantivos? Sim, qualquer cidade. Não falou qual, não especificou. Todo cidadão, deixou geral, não especificou. Então, certo. Letra A, podem marcar. O pronome qualquer refere-se à cidade e o pronome todo ao meio de transporte. Não, né? Com meio de transporte de todo cidadão. Vida é a qualidade de vida de qualquer cidade. Não tem, né? Uma cidade específica. A cidade tinha que ser uma cidade e não é ao meio de transporte, é né? Não é definido. As orações apresentam dados imprecisos sobre a cidade ou cidadão, por serem empregados pronomes indefinidos. Certo, a gente está frisando isso. A principal característica dos pronomes indefinidos é esta: referir-se ao substantivo de modo vago. Continuando. Leia com atenção as orações a seguir e preencha as lacunas do texto abaixo. Andar de bicicleta é um hábito em alguns lugares do mundo. A bicicleta é um meio de transporte em qualquer cidade. Os pronomes indefinidos destacados referem-se de maneira vaga a quais dois substantivos? Na primeira, lugares, e na segunda, cidade. Primeiro traço, lugares. Segundo traço, cidade. Caso esses substantivos sejam substituídos por localidades e país, o pronome alguns sofrerá alterações, já o pronome qualquer ficará invariável, porque se eu colocar no primeiro qual é, né, a localidade, ele não vai, né, sofrer, mas está na segunda, ele ficará invariável, né, caso esses substantivos estejam substituídos por localidades e país, o pronome alguns sofrerá alteração, né, porque eu estou trocando lugares por localidades, que é um substantivo feminino agora, e o qualquer ficará invariável, porque tanto faz falar qualquer cidade como qualquer país. Entenderam? Leia a reportagem sobre o vírus da Zika e, em seguida, responda às questões propostas. Mais que Zika, conheça o vírus que está se espalhando pelo Brasil e entenda por que ele pode ser perigoso. De uns tempos para cá, você tem ouvido falar em vírus Zika, microcefalia, Aedes aegypti, epidemia, pandemia, coronavírus? Bem, nos jornais e na televisão não se fala em outra coisa. Está todo mundo assustado com essa nova doença, que já se espalhou por quase todos os estados brasileiros. Mas você não precisa ficar em pânico. Vamos entender do que se trata. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, um velho conhecido dos brasileiros por transmitir também a dengue. Como o inseto está presente em quase todo o nosso território, o resultado foi que o Zika vírus, como o da dengue, se espalhou rapidamente. Em 2015, foram registrados oficialmente quase 18 mil casos da doença, mas o número pode ser bem maior. Uma pessoa pode ser infectada pelo vírus Zika e não apresentar nenhum sintoma. Mas, se os sintomas aparecerem, podem ser parecidos aos de outras viroses, como febre, dor no corpo e na cabeça e manchas avermelhadas na pele. Na maioria dos casos, eles desaparecem até uma semana. Tudo isso deixou a população em estado de alerta. Os cientistas também, claro. Muitas equipes no Brasil e no mundo estão trabalhando para entender melhor o vírus Zika.
Há estudos sobre como ele se comporta no organismo e sobre como diagnosticar os pacientes e tratá-los, além de esforços para desenvolver uma vacina contra a doença. Esse é um texto de Catarina Chagas. Qual é o tema do texto e onde ele foi vinculado? Lá embaixo, nas referências bibliográficas, está escrito Ciência Hoje das Crianças, que é uma revista. Então, o texto explica como o vírus Zika se espalhou no Brasil e quais os seus sintomas. Esse é o tema do texto. O texto explica como o Zika vírus, o vírus da Zika se espalhou no Brasil e quais seus sintomas. Ponto, na mesma linha, letra maiúscula. Foi vinculado na página da revista, letra maiúscula, Ciência Hoje das Crianças. Qual a relação do título com o tema? A autora emprega a palavra zica, que tem o sentido de azar, má sorte, fazendo um trocadilho com o vírus da zika. Mas que zika? Zika com C. E o vírus é com K. Mas que zika? Zika, agouro, má sorte, azar, fazendo um trocadilho com o vírus Zika, né? Com o vírus Zika com K. Repetindo, eu acho que não deu para você pegar. A autora emprega a palavra, abram aspas, Zika com C, fechem aspas, vírgula, que tem o sentido de azar, vírgula, má sorte, vírgula, fazendo um trocadilho com o vírus da Zika com K. Ponto. Leia as orações a seguir. Leia as orações a seguir e indique a que palavras estão relacionadas os pronomes demonstrativos. Está todo mundo assustado com essa nova doença? Essa o quê? Doença. Então, escreva para mim o pronome demonstrativo, abram aspas, essa, fechem aspas, está relacionado à doença. Essa o quê? Doença. Tudo isso deixou a população em estado de alerta. Isso o quê? Tudo. O pronome demonstrativo, abram aspas, isso, fechem aspas, está relacionado a tudo. Ponto. Número 64. Nas frases a seguir, os pronomes demonstrativos esse e esses foram empregados com que finalidade? A doença, nenhum. Frase 1. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Esse é um velho conhecido dos brasileiros, por transmitir também a dengue. Esse, para não ficar falando mosquito, esse pronome foi utilizado para evitar a repetição de palavras. Se os sintomas aparecem, esses o quê? Sintomas. Também, nesses dois casos, eles não fizeram referências, eles substituíram palavras ditas anteriormente, evitando assim a repetição. Então, escreva. Nas duas frases, vírgula, os pronomes demonstrativos foram empregados para evitar repetição de palavras. Foram empregados para evitar repetição de palavras, vírgula, mais especificamente das expressões em um, mosquito Aedes aegypti, entre aspas, vírgula, na frase 2, sintomas. Né? Na frase 1, substituiu mosquito Aedes aegypti e na frase 2, substituiu sintomas. 65. O pronome demonstrativo destacado no trecho a seguir localiza no tempo o fato noticiado. Esse pronome está relacionado ao presente, passado ou futuro. Quando eu falo este,
é o que está acontecendo, ou que vai acontecer. Aquele, né, é esse, essa, ao que já aconteceu. E aquela, um tempo mais antigo, mais passado ainda, tá? Mais distante. O vírus Zika é conhecido pelos cientistas desde 1947. Tá longe, não está? Naquela época, o vírus foi identificado pela primeira vez na África. O pronome demonstrativo, ele indica posição e tempo. Posição, este, perto de quem fala. Esse, perto, com quem se fala, né? Aquele, longe dos dois falantes. Este, para o que acontece ou o que vai acontecer. Esse, passado, um pouco distante. Aquele, aquela, aquilo, um passado mais distante. Então, na linha. Naquela época, 1947, abram aspas, naquela, fechem aspas, é empregado para se referir a um tempo passado, vírgula, que ocorreu em 1947. Ponto. É um tempo muito antigo, né? Nas orações, no final de 2014, aparecem os primeiros casos da doença no Brasil. E isso assusta. O pronome demonstrativo isso, empregado na segunda oração, está retomando uma ideia que foi dita na primeira oração. Isso assusta. O que assusta? Que ideia é essa? O pronome demonstrativo isso está se referindo ao fato de que apareceram os primeiros casos da doença no Brasil. Isso assusta. O quê? Os primeiros casos de doença no Brasil que apareceram nesta época, tá bom? No final de 2014. Então, vamos lá, mais uma vez. O pronome demonstrativo isso, coloque entre aspas, está se referindo ao fato de que apareceram os primeiros casos da doença no Brasil, certo? A gente finaliza aqui a correção do LA com esse assunto, coesão textual. E numa próxima aula eu retomo para a gente fixar, para deixar bem esclarecido esse assunto. Eu agradeço muito a sua atenção. Qualquer dúvida, deixe registrada. Numa próxima aula a gente conversa. Um beijo e até breve. Tchau.